A minha mãe queria que eu fosse para o Senai. O sonho dela era que eu fosse mecânico. E eu fui para o Senai. Eu nem sabia o que era ser torneiro mecânico, mas eu fui para o Senai. Eu arrumei emprego numa fábrica e você não tem noção o orgulho que eu tive quando eu vesti o meu primeiro macacão. Meu irmão mais velho trabalhava numa empresa de peneira e tinha um macacão. Minha mãe cortou o macacão do meu irmão, fez para mim. Eu saía para trabalhar, eu andava uns 500 metros para chegar na fábrica de parafusos Marte. Quando eu vestia aquele macacão que eu saía na rua, era um orgulho. Eu me sentia o homem mais importante do mundo. Mais importante do mundo. E cheguei para trabalhar e me colocaram para catar pedaço de ferro que caía no chão das prensas. O cara cortava o ferro, ia caindo a sobra, eu ia coletando. Aí chegou a hora do almoço, eu tinha que ir em casa almoçar. Eu falei, cara, como é que eu vou voltar para casa? Eu sou mecânico e eu não estou sujo. Eu estou limpo, eu não sujei minha roupa. Ninguém vai acreditar que eu estou trabalhando. Aí eu passei num tambor que utilizava óleo para temperar a peça, óleo preto. Eu não tive dúvida, enfiei as duas mãos dentro do óleo, passei na camisa, passei para chegar em casa sujo e a minha mãe ter orgulho que o filho dela realmente era mecânico. Eu nem sabia o que era, mas eu cheguei e minha mãe acreditou com muito orgulho. Fiz o curso de torneiro mecânico. Por conta desse curso, eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter uma televisão. Eu fui o primeiro a ter uma geladeira. Eu fui o primeiro a ter um carro. Eu fui o primeiro a ter uma casa. Por conta de um diploma que me tirou do hall das pessoas sem profissão e me colocou com profissão. Entrei no sindicato. Fui convidado para ir para o sindicato, numa sorte que meu irmão era que era para ir e me deixou ir. Quando chegou em 1978, Wellington, o presidente era o Geisel, acho que era o Geisel, o ministro era Arnaldo da Costa Prieto, e ele criou uma lei proibindo determinadas categorias de fazer greve. Bancários, professores, frentistas de posto de gasolina não podiam fazer greve. Então eu resolvi ir para Brasília para conversar no Congresso Nacional. Aí eles ameaçaram caçar quem fosse para Brasília, quem fosse trabalhar contra a lei que eles fizeram. Eu pedi afastamento do sindicato e fui para Brasília. Deixei o meu vice-presidente assumindo. Cheguei em Brasília, eu descobri uma pérola. Eu comecei a andar dentro do Congresso Nacional para pedir apoio e eu descobri que não tinha um trabalhador no Congresso Nacional de 513 deputados. Não tinha um trabalhador. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu quero que seja aprovada uma lei para beneficiar os trabalhadores se eles não estão lá dentro? E você vê que tem pouquíssimo trabalhador lá dentro. A maioria é profissional liberal, é advogado, é médico, porque também ninguém se apresenta candidato como fazendeiro, né? É sempre advogado, profissional liberal, mas na verdade é fazendeiro. Então, por isso que a bancada ruralista é tão grande. Então, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou criar um partido político. Se os trabalhadores quiserem que as coisas melhorem para ele, nós temos que criar um partido político. E criei o PT. Você não sabe a briga. Você não sabe a briga para criar esse partido. Eu passei 20 anos da minha vida explicando por que eu tinha barba. Depois eu fiquei explicando por que a bandeira era vermelha. Depois eu fiquei explicando por que o símbolo era uma estrela. Depois eu fiquei explicando, a vida inteira eu me expliquei. A vida inteira.